Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale mais do que qualquer motivação. Esse é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, mudança, transformação através do autoconhecimento, ou mais especificamente, através do desenvolvimento da inteligência emocional, que são as nossas soft skills, nossas habilidades comportamentais. E nesse episódio especial, nós vamos falar sobre os mitos e verdades do Signa 1 no episódio número 2, porque você que perdeu o primeiro episódio, você pode procurar aí no podcast também. Já tem um episódio chamado Signa 1, Você no Comando, os mitos e verdades, e ele fez tanto sucesso que nós agora estamos gravando a versão número 2 para falar um pouquinho mais sobre curiosidades para a família Signa, para você que já pensou em fazer o treinamento, que já foi convidado ou mesmo que nunca ouviu falar dele, para esclarecer, tirar as suas dúvidas aqui tete a tete. E mais uma vez eu trouxe comigo a Sara, que está sempre aí frente a frente com os nossos clientes já há alguns anos, explicando, contando, ouvindo as objeções. Então, Sara, seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso podcast. Muitíssimo obrigado, Fernando, mais uma vez aí pelo convite. Realmente o nosso podcast aí fez um sucesso. Recebi aí alguns feedbacks, né, das pessoas antes do treinamento, depois ao ouvir aí o nosso podcast. Então vai ser uma honra aí a gente gravar novamente mitos e verdades sobre o Signa 1. Bora lá! Legal, e esse aqui a gente veio bem solto, sem um roteiro específico. Vamos responder algumas perguntas que foram enviadas pelo Instagram, lá na caixinha de perguntas. A Sara também trouxe um pouco do que ela escuta no dia a dia dela, e eu já vou quebrando os protocolos, sem sequência lógica. Mas, Sara, se você pudesse elencar 3 grandes objeções que você mais ouve aí no seu tempo conversando com os nossos clientes. Quais são as maiores objeções sobre fazer o treinamento? Medo. Medo. Né, do desconhecido. Tempo e financeiro são os principais, né? Eu confesso que é o medo em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, sem pensar, respondendo aí rapidamente. Sim, se a gente pensar, e acho que isso não é só no Signa 1, mas o medo, que é um dos fatores trabalhados no treinamento, ele é um grande fator limitante, porque é o medo do desconhecido, né? O que vai acontecer? Ninguém pode me falar. Eu sei que eu vou trabalhar alguma coisa que talvez eu tenha que olhar, que eu não gostaria de olhar. A gente entende que, acho que depois que você conversa me fala um pouco nisso, mas como que é a pessoa que falou pra você assim, ó, não, eu acho que tá muito caro. E aí ela, por alguma razão, ela negociou, parcelou ou pagou à vista, porque a pessoa fala, olha, minha questão é financeira, mas quando ela decide fazer, às vezes ela paga à vista de uma vez só. O que você escuta no final do treinamento, geralmente? Eu gosto bastante de fazer esse link quando eu faço o primeiro contato com a pessoa, aí a gente vai entendendo essas questões, e ela chega lá na sexta-feira, às vezes fechada, um pouco rabugenta, não quer muito o contato. E no domingo, quando ela vem, ela abraça, ela agradece, ela fala, se eu soubesse que era dessa maneira, eu já teria feito antes. E ela consegue entender o quanto o medo, ou essa rejeição, essa arrogância, né, cada um no seu papel, impediu ela de conquistar algo, e depois que ela vivencia o treinamento, ela tem essa clareza, e quando ela vem agradecer eu ou qualquer pessoa aí da nossa equipe, aí é missão cumprida. Sim, sim. E acho que aí não só essa objeção, mas a financeira, né? A gente escuta muito ao final, pagaria muito por isso se eu soubesse. Porque tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor, e o treinamento realmente ele é um custo acessível dentro da carga horária e entrega que ele tem, mas a diferença de preço e valor, né? Preço é um negócio que você coloca nessa caneca, pelo material que ela tem, a gente cobra mais ou menos um preço dela. Agora, valor, né? Você entender, às vezes, o que te impede no presente de
colher melhores resultados, de tomar decisões, entender questões da sua própria história do passado, que estão ditando regras no seu presente, que são fatores limitantes, às vezes, até de crescimento financeiro, de solução de sociedades, relacionamento. A pessoa fala assim, cara, quanto eu pagaria por algo desse, né? Como um filho que se reconectou com um pai depois de 20 anos afastados, uma família que se reconstituiu quase que inteira depois de um processo de treinamento, ou até mesmo uma muito marcante para mim, foi um dos senhores, né, um conhecido amigo nosso, seu Alvarez, que tinha 80 e poucos anos, e ele disse assim, eu levei 84 anos para aprender a perdoar e perdoar o meu pai, e agora eu sinto que eu posso até ir em paz, porque ele já era um senhorzinho, né? Falava muito que já estava no fim da vida. E aí você fala assim, cara, quanto custa isso? Tá? E acho que uma das frases que eu já escutei, não só de um cliente nosso também, falando em dinheiro, quando ele disse o seguinte, olha, vocês são muito honestos por cobrarem o treinamento na entrada. Porque vocês poderiam só fazer um vale de entrada e no final falar assim, olha, agora eu vou te cobrar o valor total do treinamento. Porque as pessoas pagariam sim, até mais do que elas pagam na entrada, porque elas entendem o valor. Agora, me conta uma coisa, quantas pessoas que você já ouviu questões sobre investimento, achar que era pesado o investimento, e depois elas já investiram na sequência mais de 1000% no treinamento. Já aconteceu isso? Ah, já, com certeza. Da pessoa, ela vem com essa objeção do preço, aí eu explico realmente essa diferença aí de preço e valor. A pessoa, ela vai no treinamento, aí depois ela manda a família, manda os colaboradores e tudo mais. Eu quero compartilhar um case, especificamente na sexta-feira eu conversei com uma pessoa exatamente sobre isso. Ah, tô com depressão, tô com ansiedade e tudo mais. Expliquei, fiz toda a abordagem do treinamento. Aí quando eu passei as datas e os valores, vou fazer só em setembro porque eu vou estar de férias. Aí eu falei, qual o preço que você paga de não resolver rapidamente tudo isso que você me trouxe? Algo que você já poderia vivenciar agora e vai deixar somente para setembro. Então todo esse acolhimento que eu faço com as pessoas, por isso que às vezes eu insisto em fazer o contato por telefone, por mais que as pessoas não conversem tanto ao telefone. E ele resolveu me ligar. Aí nessa troca, nesse bate-papo, ele falou, tá bom, vou fazer agora em junho, já fez inscrição e tudo mais. Então, quando a pessoa, ela entende e ela me dá abertura e eu consigo fazer esse acolhimento e mostrar pra ela, tá vendo que você me trouxe algo e você vai deixar só em setembro pra você resolver, sendo que você pode resolver agora... Aí ela, é verdade. Então, às vezes, a pessoa não tem essa clareza e eu e o nosso time estamos aqui para ajudar a pessoa a enxergar dessa maneira. Sim, mais uma vez, em junho, tá deixando para setembro, né? Mais uma vez é o quê? A pessoa tem medo. É o medo. Ela sabe porque o problema não era o financeiro. Ela sabe que vai ter que olhar. Vai ter que olhar para alguma coisa, vai ter que olhar para as questões. E assim, pessoal, e não tem outro caminho, tá legal? Quando a gente precisa resolver uma questão, a gente não tem outro caminho a não ser olhar para o que é desconfortável. Olhar para aquilo que eu estou empurrando com a barriga ou procrastinando. E muitas vezes, não são todas as pessoas, mas elas deixam para ir no treinamento. A Sara eu sei que ela contata algumas pessoas que procrastinam 6 meses ou 1 ano para ir no treinamento. E quando elas vão, elas falam assim, poxa vida, perdi 1 ano, se eu soubesse eu poderia ter vindo antes. Por quê? Porque não quer olhar para o desconforto. Sabe que tem que olhar. Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser olhar para o que tem que ser olhado. E lá é o lugar certo para isso, né? Eu tenho um outro fato. Desde 2019 eu venho conversando com 2 pessoas, 2 diretores de empresa, reuniões sobre o treinamento, benefícios, vários agendamentos de visitas, reuniões pelo Zoom. Aí veio a pandemia e a gente voltou os nossos treinamentos. O que o empresário fez? Começou a mandar os filhos, os colaboradores, e a pessoa não queria participar do treinamento. Sempre numa justificativa, eu não posso, eu não tenho data, não é o meu momento, deixa que o pessoal vai. Então, isso eu escuto diariamente também, até depois se você quiser argumentar. Até a pessoa, ela entendeu que ela também estava precisando,
que ela também estava passando por algo que a pessoa como sistema maior, ela também teria que agregar todo ao grupo. E depois de quase um ano nessa insistência, nesse acolhimento, passando as datas, mostrando para a pessoa o quanto seria bom para o treinamento, ela foi e participou. Aí, no final, o agradecimento. Aí eu falei, agora você enxerga todo o movimento que você fez para sua família, que você faz para sua empresa, para os seus colaboradores. Aí a pessoa, até ela entender que tudo começou em 2019 e hoje que ela veio colhendo e vem ainda. Então, eu falo, eu não desisto das pessoas. É sempre aquele acolhimento, entendendo o time, o momento. O que eu percebo nesse perfil que você colocou são aquelas pessoas que o treinamento surte um efeito enorme quando a gente ouve, porque elas são pessoas que elas têm um super funcionamento, Sim. geralmente. São os líderes, é aquele pai, aquela mãe, ou aquela mulher empresária, líder. São pessoas que cuidam de tudo, fazem tudo por todos. Eles têm bons resultados, mas eles estão sempre cansados, estressados, porque eles fazem por eles, fazem pelo outro do outro. E quando ele vai para o treinamento, muitas dessas pessoas, eles se surpreendem com a pergunta que eu faço em algum momento lá, que eu pergunto, qual foi a última vez que você parou 3 dias para cuidar de você? Para olhar para o que é seu? Eles fazem uma cara assim, assustam. Eu não sei. E é assim, às vezes nós queremos dar o melhor para o outro, nós queremos proporcionar o melhor resultado para o outro, só que eu esqueço de cuidar de mim. Eu esqueço que eu, como um grande líder, como um grande diretor, ou um empresário, ou uma mãe, uma mulher que é dedicada ao trabalho, à família, precisa parar para olhar para ela, em função do outro, porque é o que eu falo no treinamento. Quanto mais você se dedicar a você aqui, mais as pessoas ao seu redor também vão ganhar com isso. Então, essa é a importância. E a gente escuta no final, muitas dessas pessoas dizendo isso. Olha, eu vou ser um pouco mais egoísta. No melhor sentido possível. Eu vou cuidar um pouquinho mais de mim. Eu vou olhar um pouquinho mais para mim. Porque pensem bem, todo médico, ele precisa ir ao médico também. Todo dentista precisa ir ao dentista para cuidar dos seus dentes também. E muitas vezes você que ajuda e contribui para as pessoas precisa também da sua auto-orientação, do seu autoconhecimento para entregar melhor para essas pessoas, né? Sim, com certeza. Inclusive hoje, conversando com um casal, eles comentaram, as pessoas enxergam o Fernando como treinador, presidente da Signa, mas ele também é ser humano, ele também é pai, é marido, marido, esposa, tem filhos, tem colaboradores. Você acha que ele também não tem problema? Mas através da inteligência emocional, talvez resolver mais rapidamente as suas questões, porque o que eu escuto, o treinamento vai transformar, é mágico, até de alguns padrinhos, até da própria insistência. E quando a pessoa ela entende que o treinamento, ela que tem que tomar a decisão do que tem que fazer, das mudanças, aí fica mais leve a própria vivência, a vida, as questões, os problemas. Legal. Eu tenho aqui, eu vou procurar aqui algumas questões que foram mandadas no Instagram. Pra gente bater um papo sobre isso também. Eu abri uma caixinha no Instagram para as pessoas mandarem aí as perguntas, né? Eu tenho algumas aqui também, então vamos fazer um bate-bola aí. Uma delas eu acho que eu vou responder e vou passar a bola para você. Tá, bora lá. Uma das perguntas foi o seguinte, porque você que conhece alguém que conhece ou já fez o treinamento, já deve ter sido convidado por alguém, às vezes alguém foi insistente com você e ela dizia assim, eu não posso falar, e ela continua insistindo, e ela continua insistindo, e a pergunta é, como convidar as pessoas sem forçar a barra? O que eu percebo é o seguinte, por que as pessoas quando saem do treinamento, saem muitas vezes, não todos, insistentemente convidando algumas pessoas, principalmente as pessoas mais próximas. Então, se o marido vai, ele quer muito que a esposa faça, se a esposa vai, ela gostaria que o marido fosse, se um sócio vai, ele convida muito o outro sócio. Eu entendo isso, se a gente olhar para o outro aspecto, vamos fazer uma metáfora, um paralelo aqui, eu particularmente, tá bom? Quando eu vou a um restaurante onde eu vivo uma experiência incrível de atendimento, uma comida diferenciada, algo que é incrível, a primeira coisa que eu faço,
Eu encontro meu pai, por exemplo, eu falo, pai, fui no restaurante e tal, adorei aquilo, você precisa ir, né? Eu chego em casa, falo pra Raquel, ou se eu vivi uma experiência até de um curso, de um filme, de um livro, eu falo, olha, Raquel, eu acabei de viver isso. Por quê? É natural humano, quando algo acontece que me traz muito ganho ou benefício, que eu queira dividir isso com outras pessoas também. Então, elas fazem isso de forma insistente. Uhum. Tá? Eu vejo o seguinte, mais do que insistir para as pessoas, eu acho que o seu resultado tem que falar por você. Então, se você volta de um treinamento, tente não insistir ou dizer que as pessoas têm que fazer o treinamento, mas elas podem. Uhum. Elas podem, se elas quiserem, ganhar o que você ganhou. Então, uma coisa é eu chegar na minha casa e falar para alguém, você tem que fazer. O tem que, o ser humano não gosta de ouvir essa frase, tem que é, aí não vai. que é matéria da Academia de Excelência, nas aulas de linguagem hipnótica. Você nunca deve falar para alguém, você tem que. O ser humano se sente, peraí, tem o quê? Mas assim, olha, você não tem que fazer, mas eu gostaria que você participasse. Eu acho importante que, se você quiser, você vai entender e começa a dividir com as pessoas os seus próprios ganhos, as suas próprias percepções, as suas próprias objeções antes de fazer o treinamento, mas existe algo que eu sempre respondo que serve para qualquer área da nossa vida. Contra fatos não há argumentos. Então, eu percebo que existem muitas pessoas que já apadrinharam muitas outras sem quase ficar insistindo. Por quê? As pessoas começaram a ver o resultado dela. Sim. Você mudou na saúde, você mudou na família, a sua empresa e o seu negócio cresceu. E hoje mesmo nós estávamos numa reunião com alguns empresários que fazem parte da família Signa. E eu sei que são empresários que cresceram exponencialmente o seu próprio negócio, mudaram a postura com seus colaboradores. Automaticamente, outros amigos empresários vão simplesmente falar para ele, olha, o que aconteceu que você tá tão diferente, né? E ele só fala, olha, eu fiz um curso que é assim. Esses devem te ligar e já se inscrever rapidamente, sem nem ficar sem nem querer saber o que é, né? Então, Sara, como que você aborda? Porque eu te dou uma sugestão. Não seja insistente em querer explicar o treinamento, porque é difícil explicar algo que é vivencial. Mas consiga a permissão e a confiança para que a pessoa possa entrar em contato com o nosso time, porque a nossa equipe está preparada para falar do treinamento. Não tente você sozinho tentar convencer, mas simplesmente permitir que meu time exponha para a pessoa e aí ela decide, né? A gente não consegue obrigar ninguém a fazer nada. Mas como que é a sua visão, Sara? Como que seria que você percebe que é interessante levar as pessoas ou sem ser insistente demais? Tem algumas pessoas realmente que têm essa insistência que eu já ouvi dos participantes antes do treinamento. Depois que conversa comigo, já ouvi falar, poxa, você deveria ter falado comigo desde o princípio, porque o meu padrinho fica insistindo, porque a pessoa, ela participa do treinamento, ela tem a mudança e ela tem a expectativa que a pessoa mude igual. Então, até a gente explicar que a expectativa é do padrinho e não do treinando, então é uma lição de casa para os dois. Aí, a mensagem que eu falo pro padrinho, exatamente o que você pontuou. Fale o que você aprendeu, as vivências, os seus resultados, como você estava antes e como você está agora. Porque falar da dinâmica em si não vai fazer muito sentido fora do contexto e que a pessoa permita o nosso contato para explicar. Porque aqui também a gente explica do treinamento vivencial, das dinâmicas, o que as pessoas vão aprender. Até a gente pode fazer um paralelo com alguns filmes depois, que são uns links aí com os treinamentos. Eu uso bastante no meu discurso, porque eu sou fanática por filme. Então, eu faço esse link para a pessoa ela ter uma clareza. Porque é diferente de eu falar, ó, tá vendo essa xícara? É dessa cor, é assim, assado. O treinamento, ele é vivencial. Então, a pessoa, ela participa na base da confiança do padrinho. Na nossa explicação, acolhimento, como que ela entende a necessidade e ela vai lá e vivencia. Então, essa insistência, às vezes, rejeita a pessoa, você acaba excluindo ela cada vez mais do seu meio ali de convivência do que você trazer à tona. E como você pontuou, é através dos resultados mesmo que a pessoa, ela
ela vê, é nítido, ela fala assim, poxa, Fernando, o que você fez? Me conta. Aí você conta ali rapidamente e a pessoa ela acaba se interessando. Então, é eu tomar cuidado mesmo com essa insistência, porque eu já ouvi de alguns participantes também. Sim, eu já ouvi muita coisa em 5 anos que eu tô na Signa. Algumas pessoas ficam até... A Sara, né, hoje tem a Ingrid que ajuda também. Sim. Ela lá, elas escutam muitas coisas, às vezes uma pessoa brava, né? A pessoa vai, usando uma expressão, né? Ela fala assim, eu tô indo na força do ódio porque eu não aguento mais essas pessoas que ficam me insistindo, me trazer para essa seita, me trazer para esse lugar, e o termo seita tá explicado no outro podcast, por que não pode falar, tá no outro podcast também, mas são pessoas que lá pro sábado à tarde, elas estão felizes por fazer parte disso tudo, porque elas entenderam, né? Quebraram aquele medo. Mas vamos fazer o seguinte, antes de falar dos filmes, eu acho super legal falar paralelo com os filmes. Você levantou uma bola aqui, que agora eu esqueci qual é a bola que você levantou antes dos filmes, não é da insistência? Eu trouxe aqui do que tira o sono das pessoas e como faz parte para trabalhar na Signa. Dos casais. Os casais. Tem algumas questões aí que a gente vai pontuar aí também. Uma outra questão. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui. Eu já respondo uma outra pergunta que tá que veio no Instagram também, que é a seguinte. Cases de transformação que foram marcantes. A cada 50 pessoas eu poderia sentar e tirar mais de 30, 40 cases. Porque a gente acaba, às vezes, nem ficando sabendo tantas transformações, mas às vezes as pessoas mandam pra gente ou a gente continua acompanhando esses cases de transformação. Então, eu trouxe alguns que eu tenho aqui comigo. Tem alguns, por exemplo, teve um muito interessante, não vou nem ler aqui, mas era de uma pessoa, um homem que fez o treinamento, e ele era um empresário, um cara que começou do nada, chegou numa empresa, numa grande empresa, e ele tinha muitos problemas com a família, seus colaboradores. Ele fez o treinamento, foi muito importante para ele. Foi muito difícil para ele levar a esposa. Tanto é que ele não conseguiu, a princípio, levar a esposa. Então, ele ficou alguns meses tentando levar a esposa no treinamento. Ela não queria ir. E ela trabalhava na empresa também. Mas ele conseguiu levar um dos filhos mais velhos, que também trabalhava na empresa. Quando o filho voltou, aí ela começou a entender o tamanho da transformação do marido e do filho. E aí ela foi. Ela fez o treinamento também, e aí foram os outros filhos. Da empresa deles, acho que foram mais de 60 colaboradores que foram fazendo o treinamento aos poucos. Mas resumindo a história, era uma família onde o casal já estava só morando juntos. A mãe não podia conversar com os netos porque a nora não deixava por questões de conflitos e brigas. Tinha um patrimônio enorme, mas o que mais doía era a falta do relacionamento entre a família. O que aconteceu que foi algo assim que eu vi? Todos fizeram treinamento e eu fiquei um ano quase sem encontrá-los. E um dia eu estava em um restaurante aqui em Indaiatuba e eu vi uma mesona. E nessa mesona estava lá o pai, a mãe, o filho, as noras, os netos, porque já tinham nascido outros netos, e os netos no colo da avó. Quer dizer, essa reconstituição toda familiar, esse resgate de relacionamento. A empresa dobrou de tamanho, foi até vendida depois. Isso foi muito marcante para mim. Mas eu trouxe algumas anotações aqui, ó. Até eu não vou citar os nomes, né? Mas olha que interessante, ó. Eu tive um relacionamento que terminou mal. Depois eu não consegui mais me relacionar. Nunca mais consegui ter relacionamentos de longa duração. Após me conhecer um pouco e entender as razões, eu me permiti e me abri novamente para relacionamentos. E desde o treinamento para cá, eu estou num relacionamento duradouro. E você quer fazer um comentário? Não, pode terminar, depois eu vou fazer um complemento. E ela tem um outro comentário, né? De uma outra pessoa. Olha, eu aprendi que eu não preciso ganhar tudo. Eu não preciso ser a pessoa mais competitiva do mundo. Eu aprendi a me colocar mais no lugar do outro, não entrar em conflitos desnecessários. A vida não é um jogo de futebol que tem que ganhar ou perder. Eu queria sempre estar certo, eu queria sempre ganhar, eu queria sempre
ter um ganho. E a vida é um jogo onde um ganha, outro perde, eu perco, outro ganha. A gente pode entrar em consensos, a gente pode ter um aprendizado e ser feliz no que importa, né? Olha lá, me conheci melhor, ressignifiquei muitas coisas. O grande ensinamento que todas as pessoas têm algo que fazem melhor do que você. Essa é uma pessoa que era bastante... Ela comentou, né, a arrogância dela atrapalhava demais ela, porque ela achava que ela era melhor em tudo. Pode fazer seu comentário. Até fazendo um complemento, eu até trouxe aqui, né? A força das famílias, de empresas, amigos, colaboradores, enfim, de vivenciarem e falar a mesma linguagem, estar na mesma sintonia, exatamente por isso. Porque você acaba fazendo parte de um bando, aí você acaba tendo o mesmo ciclo de amizade, as pessoas têm os mesmos valores, a mesma missão. Então, isso que a gente fala muito para as pessoas também é dessa importância dos casais, os filhos, os irmãos, de toda a família ali, né, ao redor, de participar dos treinamentos. Na empresa, quando começa com o gestor e abaixo os colaboradores também, porque... eu vou usar esse termo, né? A cobrança, o próprio acolhimento, ele fica até mais fácil, porque como o treinamento ele representa essa metáfora aqui fora, então é algo de você pontuar. Fernando, lembra daquela dinâmica? Lembra daquele ponto? Olha, você vivenciou lá, você tá vendo que você consegue? Então, essa troca nesse meio é muito rico. Por isso que a gente está cada vez mais batendo na tecla, né, da própria família, desse termo, né, de fazer parte. A gente está abrindo também para convidados, até para eles entenderem toda essa dinâmica do próprio treinamento, o que é a família Signa mesmo, o que ela representa e a mudança. A gente tem alguns depoimentos, alguns cases, que a pessoa, às vezes, ela tá tão no automático que ela não percebe o quanto que ela ainda pode trabalhar. E o treinamento vem só para dar aquele empurrãozinho, aquela mudança de chave ali. Eu acho que falando em família, sócios ou diretores da mesma empresa, a mesma equipe, eu gosto muito de usar o seguinte termo. Uma família, um casal, uma sociedade, ela anda melhor, ela rende mais quando todos estão na mesma página. E o que é isso? Todos estão na mesma página. Todos estão olhando para aquilo que tem que ser olhado naquele momento. Todos estão olhando numa única direção. E muitas vezes o treinamento, como já foi dito no outro podcast, ele não vai mudar nada do que está aqui fora. Ele não muda o mundo externo. Você não vai voltar de lá e as coisas externamente mudaram. Mas você muda a sua visão com relação a muitas coisas. Então, por exemplo, o homem vai lá, ele faz o treinamento e ele muda a forma que ele enxerga o autocuidado. Quando ele começa a olhar para o lado da saúde espiritual dele, ele começa a olhar diferente as posturas que ele tem com o filho. Ele começa a fazer planos de crescimento, de metas. E a esposa, por exemplo, às vezes até se assusta, porque parece até que ela não é mais parte daquilo. Uhum. Né? Mas quando ele insiste para ela ir, ele só está dizendo para ela, eu também gostaria que você pudesse ter a possibilidade de ter um novo olhar para tudo isso, para que ela mude o olhar. Porque num casal, e aqui quem está assistindo na tela, eu vou fazer um gesto com a mão, mas nós temos que estar na mesma página. Quando um só cresce, o outro se sente inseguro. E tem duas opções. Quando você cresce, você expande o seu olhar, você expande a sua forma de ver a vida, né? O outro é acompanhar. E é o que a gente escuta. Eu gostaria que meu marido ou minha esposa viesse para entender o que eu estou entendendo, para acompanhar o que eu estou acompanhando, para que a gente possa discutir sobre o que eu vivi lá dentro, para que a gente possa se ajudar. Quando acontece uma situação, muitas vezes na família, um vai resgatar no outro, assim, olha, lembra naquela dinâmica, você também viveu aquilo, você também viu aquilo. Então, para que vocês estejam na mesma página, porque, lembre-se, para uma empresa crescer, todos os sócios e os colaboradores automaticamente têm que estar olhando na mesma direção. Para um casal crescer, nós temos que estar olhando na mesma direção. Então, nós acompanhamos. E tem uma coisa interessante. Dizem, um grande mentor me disse uma vez, que a nossa mente, nossa visão do mundo, quando se expande, não volta mais atrás. Ele fala, é igual paraquedas. Abriu, não volta mais. O que eu quero dizer? Ou você
você que está abaixo, corre para acompanhar o crescimento dessa pessoa que está do seu lado, para você crescer também, ou realmente a relação fica complexa. E fica mesmo, tá bom? Eu tenho até um complemento, na medida que você foi falando, eu lembrei. Algumas coisas que eu escuto também é assim: eu não vou participar porque casal se separa. Eu não vou investir no meu colaborador porque o meu colaborador vai embora. Aí a maneira que eu explico. As decisões, elas já estão tomadas. Então, não é o treinamento que fez o seu relacionamento terminar. Não é o treinamento que fez o seu colaborador ir embora. A decisão já estava. Nada acontece por acaso, né? Igual você diz aí nos nossos outros treinamentos. Então, quando a pessoa ela enxerga que uma tomada de decisão faz a diferença nesse paralelo e até da pessoa ela continuar nesse processo, aí entra mais uma vez o medo. Às vezes não é o medo de se separar, é o medo da pessoa que vai retornar, de uma transformação. O que eu escuto, eu quero meu marido de volta, eu quero minha esposa de volta. Não tem. A partir do momento que começou esse processo de desenvolvimento, ou você acompanha junto. Eu acho que essa questão isso é pontual, não é generalizado, porque é generalizado, já aconteceu algumas vezes ou outra que a pessoa fez o processo, depois de um tempo ela foi lá e se separou. Sim. Como aconteceu também muito mais pessoas que resgataram seus relacionamentos, tiveram filhos, hoje vivem felizes, como tiveram pessoas que se conheceram lá dentro. Sim. Eu sei que tem várias vendo aqui, casaram, tem filhos lá dentro, mas é o seguinte, e isso a gente não pode negar aqui no podcast. O treinamento, como um processo de crescimento, de autodesenvolvimento, ele ajuda você a sair de um mundo ilusório, daquele mundo que você criou, que você gostaria que fosse perfeito, e ele te joga luz para você ver o mundo real. O que é a coisa? Então, quando a pessoa fala, e a gente que lida com pessoas sabe interpretar palavras, e ela diz assim, eu tenho medo de ir e depois separar. Então, tá dizendo o seguinte, eu tenho medo de ir e vocês vão jogar tanta luz para eu olhar que eu não estou no lugar que eu estou, eu não vou ter mais justificativas para continuar no lugar que eu não estou. Eu vou ter que tomar uma decisão de mudança. É um próprio medo até das próprias decisões. E até mesmo uma pessoa quando fala assim, olha, eu mandei meu colaborador e ele depois decidiu ir embora. Se ele decidiu ir embora, quer dizer que ele já não cabia mais. Antes dele ir para o treinamento, mais uma vez, ele já não estava na mesma página, ele já não olhava para o mesmo lugar. Então, muitas vezes, quando a gente cresce, quando a gente expande, a gente não cabe mais num lugar. E se eu amo alguém de verdade, eu não quero segurar alguém num lugar, pode ser num relacionamento ou na empresa, pelo meu próprio egoísmo, pelo meu próprio interesse, porque nenhum dos dois estarão felizes. E conversando com outro empresário, ele diz o seguinte... olha só, depois a pessoa fez o treinamento e depois de um tempo ela saiu. Eu falei assim, olha, o que você investiu foi muito pouco perante talvez o não resultado ou a despesa e um prejuízo que essa pessoa lhe daria por estar ali dentro, fazendo de conta que para ela estava bom e você fazendo de conta que achava que para ela estava bom. E isso a gente tem que dizer, alguns relacionamentos pessoais ou profissionais, eles são assim, a gente faz de conta. Eu faço de conta que meu relacionamento é maravilhoso, eu faço de conta. E o treinamento às vezes traz as verdades, traz as coisas para olhar aonde tem que ser olhado. Mas a decisão de separar ou não é só da pessoa. Mas é difícil, hein? É difícil depois do treinamento, eu não estou falando de separação, mas você não tomar novas decisões. Porque se é um treinamento para transformação, mudança e crescimento, ela só vem através das decisões, das novas decisões, né? E até pegando o gancho da reunião que nós tivemos hoje em relação ao congresso, que o tema vai ser relaciona-se, né? E o treinamento ele vem exatamente para mostrar as áreas de relacionamento que nós estamos. Seja financeiro, profissional, pessoal, familiar, amizade, as coisas que você vem fazendo. E simplesmente vai te dar uma luz, agora, Sara, você está enxergando isso que você está executando, isso que você está fazendo. Então, quando a gente comenta de relacionamento, é toda essa bagagem que nós carregamos ao longo aí dos anos. Sim, esse é um dos temas do Congresso 2024, né? Relacione-se,
E o treinamento Signa 1, um dos pilares fundamentais dele, a gente chama do stroke, é a conexão. Quer dizer, conectar com pessoas. Porque todo o seu sucesso, toda a sua felicidade, todos os seus resultados, eles estão relacionados a como você se conecta com as pessoas. Vamos fazer um teste aqui, ó. Na sua vida pessoal, você se relaciona com marido, mulher, esposa, ou parceiro ou parceira, com pais e com filhos. Então, a qualidade da sua família, ela está relacionada a como você se conecta a essas pessoas. Vamos levar para o seu trabalho. Os resultados que você tem no seu trabalho, vida profissional. Você se relaciona com colaborador, com fornecedor, com seus próprios pares internos ou com o seu líder, com a sua liderança, com o seu cliente. Então, os resultados que você colhe, eles são frutos da sua habilidade e capacidade de se relacionar com essas pessoas. E olha que interessante, a gente não se relaciona só com pessoas. A gente se relaciona com 3 pontos fundamentais também, que é sucesso, prosperidade e dinheiro. Você tem um relacionamento. E no treinamento, a gente não ensina técnicas práticas, hard skills sobre dinheiro, finanças. Mas se você entender as suas crenças, os seus conceitos, a forma que você lida com o dinheiro, ele pode prosperar. Como você lida com sucesso, com prosperidade na vida. E o ponto que é assim essencial do Signa 1 é a sua relação com o tempo. Que tempo? Não é o tempo da sua agenda. É a relação com o seu passado, presente e futuro. A relação que você tem com o seu passado, o que eu quero dizer com isso? O significado que você deu para a sua própria história de vida, se ela vem carregada de arrependimentos, de culpas, de ressentimentos, de raivas, de traumas, você está minando suas decisões. Então você precisa dar um novo significado à sua relação com a sua própria história passada para tomar decisões no seu presente. No seu presente, você se relaciona com o seu tempo, com a sua agenda, com as suas metas, com as suas decisões e resoluções que vão ditar regra no seu futuro. Então nós também estudamos essa relação entre passado, presente e futuro. Então percebam que relacionamento é a chave. Eu digo que muito mais na vida do que o que, a gente fica procurando o que fazer, como fazer, quanto vai custar, o que fazer. O que fazer. Eu falo, perceba o quem, com quem você está se conectando, com quem você está se relacionando, o como você se relaciona com essas pessoas é o que pode fazer toda a diferença. Vamos fazer um link, voltando aí nos filmes, o filme Divertidamente, que eu gosto bastante e nós comentamos no treinamento, ele mostra exatamente essa parte do relacionamento da própria menina do filme. Ela no ambiente escolar, ela no ambiente só dela, ela no ambiente com os pais, como que as emoções elas ficam, o que ela veio carregando, que vai de... Lógico que o filme mostra ela ali criança, mas o que ela vem carregando, aquelas diversas situações e o que pode representar nela aí na fase adulta. A gente pode fazer uma troca aí da própria metáfora do filme, linkando com o S1. Perfeito, Sara. Inclusive, se você não assistiu, é um desenho, mas é um desenho... Maravilhoso, assistam. De uma inteligência sobre comportamento humano. Então, assistam. O treinamento ele vai ajudar você a viver na prática, nas dinâmicas, os mesmos conceitos. A criança cria lá as pontes de valores que ela tem sobre a vida, o que ela entende sobre amizade, sobre relacionamento, sobre família. Ela separa as emoções que ditam regras no seu comportamento. Esse é o treinamento. Agora eu gosto de emendar outro que eu uso, inclusive, de exemplo na explicação de uns exercícios que nós temos lá, que é o Duas Vidas, que é um filme do Bruce Willis, onde ele é um executivo de marketing, não sei se vocês lembram, e ele encontra um menininho correndo na casa dele, é um menino meio gordinho, que ele olha assim, e o menino some. Aí ele vai pro restaurante de jantar com o cliente, o menininho tá batendo no vidro, e ele olha, quem é esse menino? E ele tenta se aproximar, quando ele vê, é ele criança. E esse garoto, no filme, pega na mão dele, então é a criança dele pegando na mão do adulto e levando ele nos lugares que eles vivenciaram situações e mostrando o adulto que ele se tornou. Então ele era um homem duro, um homem que não chorava, que não mostrava as emoções. O menino leva ele no hospital, onde a mãe está para morrer e o pai
pai bravo diz pra ele, você não vai escorrer uma lágrima, você não vai demonstrar as emoções, a sua mãe não pode ver que você tá triste. Então ele reprimia todas as emoções até hoje como adulto. Ele era um cara extremamente preocupado com a aparência dele, né? Com o corpo, a aparência. Por quê? Porque na infância ele sofreu o bullying que ele sofreu, porque ele era mais gordinho, porque as roupas que ele usava. Então ele vai mostrando, isso eu tô colocando 2 pontos, né? Mas ele vai mostrando. E no treinamento, a gente tem essa possibilidade, através de exercícios também, de revisitar alguns momentos da minha criança. Porque tudo que tem a ver com emoções, que tem a ver com medos, que tem a ver com raivas, com ressentimentos, é um estado interno, chamado dentro da análise transacional, chamada dos estados de ego, é o meu estado criança atuando no meu adulto. Então, se eu usar só meu estado de ego adulto, que é um dos estudos que vocês vão aprender lá, o adulto ele é mais lógico, ele é racional. Os nossos problemas, as nossas mágoas, as minhas dores seriam simples se eu soubesse lidar com o meu estado de ego adulto. Mas aquela criança machucada vem à tona e atua aqui no meu momento presente. Então esse filme também é muito legal, né? Tem mais algum? Eu gosto bastante do clique. Do filme. Onde mostra bem o empresário naquela correria de trabalho, sem tempo para a família, para os filhos, e aquele controle, tudo ele vai avançando, ele vai passando por diversas situações. Aí quando ele tem lá seus últimos minutos, as pessoas que estão ali ao redor, aí ele volta para a realidade, fala, opa, deixa eu tirar um pouquinho o pé, deixa eu entender que eu preciso ter um tempo para minha família, eu preciso ter um tempo para os meus filhos, e não pensar só no adulto racional, no trabalho. Então eu gosto bastante desse filme também. Galera, Sara, boa lembrança, assim, acho que é uma mega metáfora do S1. Do S1 também. Porque tem até um exercício dentro do próprio Signa 1, que eu vou dar o nome dele, chama Os Últimos 5 Minutos, que é uma metáfora, um exercício baseado aí nas teorias da Gestalt terapia, que mostra, a gente tem a possibilidade de experimentar, na nossa imaginação, é claro, como seria viver esses últimos 5 minutos. E eu escuto no final dos últimos 5 minutos, não só escuto, como já vi de resultados de pessoas que chegaram lá e depois do processo emagreceram. O filme Clique. Perderam peso, voltaram a cuidar da sua saúde, se reconectaram com Deus, resgataram momentos, viagens com a família. Então, quer dizer, eles tiveram a possibilidade de resgatar. Tem um filme que eu gosto bastante também. Um deles é A Cabana. Eu ia falar dele agora, nesse exato momento. A Cabana é assim, surreal. O livro e o filme. Né? Então, ele mostra realmente como que a libertação, né? Eu acho que a nossa libertação de nós mesmos, né? Ela vem da ressignificação do meu próprio passado, da ressignificação das minhas próprias dores. Tem uma parte do filme que é quando começa o jardim florescer, né? Nossa, é de arrepiar. Até arrepiei aqui agora, esse filme é maravilhoso. É de arrepiar, porque você já viu, e quem trabalha com a gente já viu, alguns Silvas já viram, pessoas florescendo após o treinamento. Sim. Porque elas estavam vivendo uma vida de um jardim seco, árido, e quando elas ressignificaram dores mesmo do seu passado, mágoas, rancores, raivas, momentos difíceis que elas carregavam, é como se o jardim voltasse a florescer. Né? E um dos pontos que a gente trabalha no nossos treinamentos, não só especificamente no S1, que mostra bastante no filme da Cabana, é o do julgamento, daquela parte lá também que é bem chocante, e a do perdão, logo ali no final. Então, quando traz à tona um fato que aconteceu, as coisas que ele veio carregando em toda a vida dele, que também mexeu na estrutura profissional, familiar, com filhos, e no final as coisas foram se linkando, aí vem a libertação. Esse filme também é fora de série. Quem não assistiu, assista, que vale a pena, ou lê o livro, né? Sim, e no processo do S1, uma das tônicas, tem um momento, né, que você tem a possibilidade de olhar e trabalhar essa questão da raiva, da mágoa. E algumas pessoas, elas dizem o seguinte: mas eu não tenho raiva de nada da minha história, eu não tenho mágoa, não tenho rancor. Isso é o adulto dizendo.
aqui, presente, né? E quando alguns exercícios te proporcionam a reencontrar uma criança que ficou magoada aí dentro, que as pessoas se surpreendem, elas falam assim, nem eu sabia da onde vinha isso, nem eu entendia da onde vinha tudo isso, que eu posso até ler depois um relato que eu tenho aqui, que fala disso. Mas para fechar os filmes, e a gente já tem mais 2 perguntas aqui interessantes. Um outro filme que chama If I Can Only Imagine, ou acho que Somente Se Eu Posso Imaginar, acho que é a tradução. Eu só posso imaginar. Imaginar, alguma coisa assim. É daquele garoto que tinha um talento enorme. Ele tinha um talento enorme. Ele tentou ser alguém para agradar o pai. Então, a gente vê isso demais. As pessoas inconscientemente presas a uma ideia de agradar algo por alguém inconscientemente. E ele tinha raiva do pai. E depois, quando ele decidiu seguir o caminho dele, ele falou assim, não, eu vou seguir o meu caminho. Ele não dava certo, as coisas davam errada, até o momento, através de um processo de uma maturidade, aonde ele conseguiu compreender a relação com o pai dele, e ali foi a libertação, voltou, né? Aonde em 1 minuto, ele fala, em 1 minuto eu mudei toda a minha vida. Foi quando ele escreveu e o pai acabou morrendo. E às vezes, a gente não precisa esperar perder alguém, e várias teorias da psicologia já comprovam, né? Tem uma brincadeira na psicologia que as pessoas falam que o psicólogo, quando você começa a falar assim, eu vim aqui trabalhar minha relação com o dinheiro, minha relação com o trabalho, e o terapeuta fala assim, tá, me conta um pouco sobre os seus pais. Aí a pessoa não vinha aqui falar dos meus pais, mas elas têm que entender que no humano, são terapias psicanalíticas, terapias sistêmicas, o seu sucesso, a sua prosperidade, o dinheiro, o sucesso no trabalho, o sucesso nos seus relacionamentos, ele está diretamente ligado à forma que você se conecta aos seus pais, independente de quem eles tenham sido. Então nós temos que resgatar essa relação, e não é a relação, voltar a ter uma relação física com eles, mas o significado que você dá, né, para os fatos que aconteceram na sua própria história, principalmente com seu pai e com sua mãe. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, eu tenho mais 2. Deixa eu ver qual que eu vou pegar primeiro aqui. Olha só. Maiores dificuldades e armadilhas de quem sai do Signa 1. E aí? As dificuldades das pessoas que saem do S1 de falar para as outras pessoas? Eu acho que não. Não? Eu acho que é legal essa visão. Eu acho que é a visão de como aproveitar melhor, do tipo assim, como não perder. Qual uma armadilha ou dificuldade? Tá, eu terminei o treinamento, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu sempre comento com as pessoas, principalmente na ligação, que o treinamento ele começa na segunda-feira. Quando a pessoa ela volta para a rotina dela, ela volta para casa dela e ela tem que fazer os deveres de casa. Porque não adianta ela participar de um treinamento num final de semana, achar que vai ter toda essa mudança aí linda, maravilhosa, se ela não executar. Então, como manter esse ritmo? Fazendo a lição de casa, todo o projeto, manter essa conexão, seja com a gente, com o pessoal do grupo, indo nos nossos eventos, indo nos nossos treinamentos. Hoje a gente tem uma sequência de treinamentos também, então é não parar. Porque como as pessoas, elas vivenciam um S1, me corrija aí se eu estou respondendo corretamente, e elas acham que é só aquilo, pronto e acabou. Aí, automaticamente, elas vão voltando para a rotina dela. Sim. Então, como quebrar isso é ela começar... Começa o treinamento na segunda-feira, que daí ela volta para a rotina dela e ela tem que colocar em prática tudo que ela aprendeu. Eu tenho uma parte do treinamento que eu falo para as pessoas, né? Eu falo assim, olha, seria muito masoquismo da sua parte, realmente, passar uma sexta, um sábado, domingo aqui, sendo desafiado, entrando em contato com as suas questões e não fazer nada de bom disso quando você sair daqui. Porque outro ponto que eu coloco no treinamento é que não acredite, nem pense, se te falarem, não, você vai pro treinamento, paga e ele vai mudar a sua vida. Se você passasse 3 dias lá, pagasse o que você pagou, e na segunda-feira sua vida mudasse, nós teríamos que fazer um treinamento no estádio de futebol, porque não caberia gente, porque é isso que as pessoas mais querem. Então, a maior armadilha é você achar que fazer um treinamento ou ter conhecimento aqui, ter informações, vai mudar a sua vida. Então, para você fugir da primeira armadilha, entre em contato com o seu projeto de vida, que você sai lá desenhado um projeto de vida, divida suas grandes mudanças em pequenas mudanças,
entre em contato com as mudanças. O nome do nosso próprio podcast, que é Até Quando uma Decisão Vale Mais do que Qualquer Motivação, é você pôr em prática as decisões que você teve no treinamento. Por quê? Se você ler o material de quem já fez o treinamento, que a pessoa escreveu lá, o que valeu a pena nos últimos 5 minutos, no seu projeto de vida, se você simplesmente agir, tá? Então entendam que a mudança ela vem de um movimento. A mudança, o crescimento, a felicidade, inclusive, isso é falado em outro treinamento nosso, ela vem de um movimento intencional. Sim. O que é o movimento intencional? Você tem que ir lá e fazer alguma coisa. E eu sei que não é fácil essas mudanças, por isso que você que participa do treinamento, você tem uma manutenção, Sim. que é participar nas reuniões na terça-feira após treinamento gratuitamente, participar dos encerramentos no domingo gratuitamente, onde tem mais dinâmicas e exercícios para vocês, é participar de uma sessão individual com a nossa equipe para você poder tirar suas dúvidas. E não caia achando que eu fiz um treinamento e a minha vida vai mudar. Treinamentos comportamentais e emocionais, eles são como atividade física. Eu ia dar esse exemplo agora. Cara, se você for 3 meses na academia, você vai ganhar um pouquinho de massa muscular, mais resistência. Agora eu acho que já tá bom. E parar de fazer, qual o resultado que vai ter? Não tem. Então, eu percebo o seguinte, as pessoas que fazem o Signa 1, né, e ele é uma porrada mesmo na mudança, assim, ele é forte, ele é impactante. Então as pessoas rapidamente geram novos resultados. E você vai parar num patamar. Por quê? O nosso patamar de resultados, ele é proporcional à minha capacidade e habilidade que eu tenho de lidar com a vida. E o S1 vai te dar mais habilidade e capacidade até um patamar. Como um empresário que era dono de uma empresa de 30 funcionários, ele foi para 70. E agora, com 70, ele tem que desenvolver novas habilidades e capacidades. Depois você pode fazer o Signa 2, que trabalha a missão de vida e propósito, porque o Signa 1, ele vai trabalhar toda a sua relação com a sua história passada, presente e futuro. Ele vai trabalhar o seu entorno, o seu ambiente, né? As pessoas que você se relaciona, as suas pequenas metas de vida, seus objetivos de vida. Isso é o Signa 1. O Signa 2 do Gaivota, ele entende o seguinte: depois que você já está realizando suas metas, melhorou seus relacionamentos, se reconectou com a sua história, a gente veio ao mundo para algo a mais. Eu não vim aqui só para isso. Mas não tem como eu trabalhar missão e propósito de vida sem antes entender um pouco mais sobre isso. Agora eu estou pronto para além disso, além de metas, além de história passada, presente e futuro, o que eu vim fazer nesse mundo? Todos vocês têm um propósito e eu garanto isso a você. Nós estamos aqui com um propósito, uma missão de vida que é trabalhado no Signa 2, o Gaivota, onde a gente não trabalha só mudanças comportamentais e habilidades, a gente sobe para crenças limitantes, quanto eu sou influenciado pelos bandos que eu vivi, né, que são minha família, meu bairro. Então nós vamos para o Signa 2. E nesse caminho, você pode escolher, inclusive, um dos treinamentos que chama o Caminho, que é o Caminho de Santiago. Você pode escolher fazer uma formação completa, que a gente tem um curso de pós-graduação. São 400 horas de treinamento num ano inteiro, presencial, com EAD. É uma formação completa na área de desenvolvimento humano. Então, quer dizer, eu percebo que quem fez o S1 teve bons resultados? Tiveram. Tenho relatos. Está tudo documentado, pessoal. Vocês podem pegar o podcast que a gente tem de vários clientes nossos, dá uma olhada aí nos outros podcasts, quanto crescimento, quanta mudança, mas quantas pessoas falando, não, o 1 foi gigante, mais o 2, outros falando, o 2 foi maravilhoso, mais a academia, porque não pode parar. Quer dizer, então lembre-se, desenvolvimento emocional é contínuo. A vida é uma escola e educação é crescimento e educação sem fim. Aprender, aprender, aprender e aprender. E eu gosto de falar bastante dos nossos treinamentos, um vai complementando o outro, porque uma das coisas que eu mais escuto também é, tô curtindo ainda o S1, tô curtindo ainda o final de semana, o que eu aprendi, como se ele fosse participar de outros, fosse eliminar, apagar tudo que ele vivenciou. E não, esse é um complemento, igual o exemplo da atividade física, que eu também dou de exemplo. O professor, ele monta lá a ficha. Se eu não sentar
no aparelho e fazer o exercício, não adianta eu falar que a academia não me deu resultado. Então, esse paralelo também para as pessoas enxergarem que daqui a pouco eu vou ter que mudar de ficha, vou ter que mudar de treino, vou ter que mudar de estímulo. E os nossos treinamentos fazem bastante essa metáfora aí também nesse processo de mudança, crescimento. Legal. A gente vai, olha, quase mais de uma hora falando. Meu Deus. O pessoal do novo podcast deve estar chegando aí, já deve estar por perto. A gente vai gravar mais. A gente se empolga aqui, mas, não assim, tem como, né? Eu vou responder uma última pergunta aqui. Tá bom, aí a gente já finaliza E por você aqui também vê se tem mais alguma finalização pra gente. Tá. E porque tem uma pergunta interessante. Desculpa, a pergunta é o seguinte: como eu quebrar uma crença religiosa da pessoa que não quer fazer o treinamento, porque ela talvez se conecte à religião dela, tá bom? Então, a primeira coisa importante é você ser claro para a pessoa, né? Sim. Talvez a crença... são várias religiões, eu não sei qual é a religião dela, mas algumas religiões, elas cegam e deixam as pessoas surdas, porque você pode tentar explicar o máximo que for, ela não vai te ouvir. Tá bom? Eu não sei qual é exatamente a religião, mas o mais importante é entender que no treinamento não se fala em religião em momento nenhum. O treinamento fala em Deus, né? Porque é uma filosofia do treinamento, é uma filosofia nossa, é uma filosofia da psicologia de crer num ser superior e supremo, não importa o nome que você dê a ele, mas existe um Deus. As religiões, elas vêm para tentar explicar das suas próprias formas, das suas doutrinas, o que é esse Deus. Então, é deixar claro para a pessoa, se ela quiser entrar em contato com a gente, que o treinamento ele é 100% baseado em teorias da psicologia positiva, das ferramentas de coaching, na filosofia, quer dizer, ele não tem conexão com a religião. E aí, só para encerrar, eu deixo bem claro também, a Sara também tem um comentário a fazer, mas é assim, aí é muito particular meu, né? Então, a gente chama o nosso espaço dentro da Signa, falando em religião, a gente chama de um espaço sem fronteiras. Por que é sem fronteiras? Porque todas as religiões são muito bem-vindas. Eu tenho um podcast gravado com o Padre Reinaldo, eu tenho vários clientes que a gente já fez vários trabalhos que são pastores evangélicos, pessoas que trabalham na área espiritual, e todos a gente trabalha um conceito, o perdão, o amor, o relacionamento, o crescimento. Agora, é uma opinião muito minha, né? Qualquer religião que diga que a minha é certa ou errada, que diga que o Deus dele é certo, talvez é melhor ele ficar com o próprio Deus dele. Porque qualquer religião que diz que um Deus que eu acredito não é o Deus certo, ele está tocando num ponto muito sagrado de cada um. Então, acho que o primeiro ponto que vocês vão encontrar lá é o respeito à sua religião. Mas nós não abrimos mão da crença que existe um Deus maior, um ser supremo que rege sobre todos nós. Até quando me perguntam, né, se o treinamento é religioso, dependendo ali, né, da conversa, da comunicação, eu falo, religião, futebol e política não se discute dentro do treinamento. Aí eu explico, né, essa parte do Deus, de algo maior, do que a pessoa acredita, aí a pessoa, ela entende, independente da religião, não é abordado mesmo nos nossos treinamentos. Então, exatamente esse complemento aí. Muito bom, Sara. Eu queria que você deixasse um recadinho aí, então, para quem já fez o treinamento, para quem está em dúvida se vai fazer ou para quem nunca ouviu falar. Bom, mais uma vez, obrigado a Signa, o Fernando aí pelo convite. Eu sempre me coloco aí à disposição para conversar com você. Você que já fez o treinamento, tem algumas questões, dúvidas e tudo mais. Eu, a Ingrid, a nossa equipe aí de psicologia, coach, todos nós ficamos aí à disposição de vocês. Você que ainda não participou do nosso treinamento, quer conhecer mais, tem alguma dúvida, alguma curiosidade, se você já ouviu falar, não posso falar do treinamento, tem o nosso outro podcast mistificando esse termo, e eu também estou aqui de coração para explicar para vocês. Agradecimento aí para toda a nossa família e estamos juntos aí sempre. Obrigada aí mais uma vez.
Obrigado, Sara, mais uma vez aí, eu acho que foi muito legal, acho que vai contribuir bastante Sim. para as pessoas. Agradecer a você, família Signa, que está sempre ao nosso lado. Lembre-se que nós estamos aqui torcendo pelo seu sucesso, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas suas metas, para que você realmente atinja seus objetivos. Você que está em dúvida, vou dizer que vai ser um prazer enorme estar frente a frente ali, pessoalmente com você. O treinamento tem 45, 50 pessoas ali, nós vamos estar muito próximos um do outro, vai ser bom demais dividir isso com você. Se você nunca ouviu falar e se interessou, aqui embaixo tem todos os contatos que vocês podem fazer para conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho. Então, muito, muito obrigado. Este foi mais um episódio, capítulo 2 da Mitos e Verdades sobre o Signa 1, Você no Comando. O nosso podcast Até Quando Uma Decisão Ela Vale Mais do que Qualquer Motivação. Um grande abraço, até breve e valeu!